lá, mais uma agenda médica e uma agenda médica especial. Trata da comemoração dos 10 anos da medicina em São João da Boa Vista, dentro do Centro Universitário Unify. Histórico, pois mudou o perfil universitário da região. Nós somos a primeira escola de formação médica na região leste paulista. Começamos em 25 de agosto de 2014. E nesta data de 25 de agosto de 2014, de 2024, completamos 10 anos. Isso é muito importante e a gente precisava fazer algo impactante para fortalecer a preocupação que temos como um centro que forma futuros profissionais em várias áreas, e dentro da área da saúde somos destaque. Precisávamos trazer algo que impactasse junto ao público e junto aos futuros profissionais e aqueles que querem ter uma formação acadêmica. Então, convidamos um expertise, um profissional de referência, que pudesse pegar várias áreas da medicina. E vou explicar isso por quê. O nosso entrevistado, ele atua na investigação e na resolução de situações conflitantes, que todos nós um dia vamos ter, que é relacionado com a terminalidade da vida, que ela pode ser violenta ou por uma doença, que é a morte, né? Então é ele que vai debater com a gente, a expertise dele, mais de 10 mil necrópsias feitas, investigações importantes, vocês vão ver durante a entrevista. Então eu quero que vocês aproveitem bem, acessem o nosso link, batem aí no sininho, na mãozinha, para receber novas comunicações sobre novas entrevistas, e espero que vocês aproveitem nessa entrevista comemorativa dos 10 anos da medicina da Unify. Então, eu quero apresentar a vocês o professor Nelson Bruni. E o professor Nelson Bruni, ele é formado na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, 1997, professor? Isso mesmo. E teve várias atuações, aulas em várias faculdades de medicina na região de São Paulo, no exterior. É interessantíssimo o depoimento e a experiência desse profissional. Além disso, ele foi da Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina, 2011, 2014, professor? Quando foi isso? Foi 2011 a 2015, 16, mais ou menos. Certo. Foram 5 anos aí. E você também participa das investigações sobre as grandes tragédias. Quedas de aeronaves, mortes duvidosas a nível... Porque aí envolve o direito, a medicina. É muito interessante isso. E também vamos falar do erro médico. E ele foi autor do livro do Desastres Aéreos da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas Acidentárias, né? Da Abrapava. É isso, professor? Isso mesmo. E, por incrível que pareça, diretor de jornalismo e editor da revista da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médicas de São Paulo. E várias resoluções investigativas, ofertando para quem vai decidir elemento técnico para que se elucide aquela situação. Além do Dr. Nelson Bruni, temos a presidente do Centro Acadêmico da Medicina, da Faculdade de Medicina, a doutoranda Júlia Dalkmin Pisanelli. Júlia, seja bem-vinda, suas palavras iniciais. Oi, bom dia. Queria agradecer o convite do Dr. Bíscaro e agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui, de participar, também de trazer essa oportunidade do CAMAC, né, para também a gente participar um pouquinho mais ativamente dessa questão que é tão importante, e agradecer muito a presença do Dr. Nelson hoje aqui. Júlia, por favor, o que é CAMAC para o público saber?
O CAMAC, ele é o centro universitário, né, aqui da Unify, e a gente procura sempre tá buscando melhorias tanto para a faculdade, a gente defende o interesse dos alunos, então toda essa questão do estudantil, né, da participação dos alunos, a gente que faz. A relação também entre os alunos e a coordenação, a gente sempre tá conversando com eles, tendo uma boa amizade e procurando sempre as melhorias, né, para a gente estar trazendo agora para a medicina. Muito bom. E também, junto na nossa entrevista, e quero fortalecer que sempre que nós temos agenda médica, a gente procura trazer participantes das várias turmas da medicina, inclusive ex-alunos, para contribuir com a elucidação e enriquecimento dos temas em debate. A acadêmica, que está no 4º ano, né, 8º período, a acadêmica Maria Sara Valentini, que gostaria que fizesse sua apresentação e cumprimentasse a todos aqui na entrevista. Oi, gente. Bom dia, né? Primeiramente a todos. Eu sou a Maria Sara Valentini, eu estou do 4º ano, que nem diz o Bíscaro, como o Bíscaro falou. Eu sou vice-presidente da Liga de Medicina Legal, né, da Unify. E eu agradeço muito o Bíscaro por ter me convidado para participar e agradeço também a presença do Nelson para estar aqui com a gente hoje. Sara, por favor, só para o Dr. Nelson e o público saber, quantos ligantes tem a Liga de Medicina Legal e Perícia Médica aqui da nossa instituição? Acredito que sejam umas 30, 40 pessoas de membros. Veja bem, professor Nelson, os da Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, associação, a importância desses eventos, liderados aí pelo centro acadêmico, né, que são ligados a ele, as ligas, e nós estamos nesse avanço. Dr. Nelson, eu preciso citar aqui algumas questões, já começando a entrevista. O professor Nelson Bruni, ele participou da elucidação de alguns casos importantes. Da família Pesseguini, que nós vamos detalhar daqui a pouco. 5 acidentes aéreos, além do aquele jornalista famoso, de destaque, o Boechat, o presidente da Vale, o Roger, dentre outros. Exames cautelares de políticos famosos, né, professor? Ele que participou. Aqui nós não estamos entrando na questão política, mas há necessidade do exame cautelar para vocês entenderem. Ele vai explicar isso. E dentro de outros casos de repercussão nacional. E vamos também abordar a questão um pouco do atestado médico, né, Dr. Nelson Bruni, que é um problema crônico hoje. Está envolvendo várias situações entre médico e paciente, criando uma distorção de relação importantíssima, até por a incapacidade e a questão do erro médico, além de outros assuntos. Então, doutor Nelson, por favor, fique à vontade para dar as suas primeiras impressões dentro da entrevista médica. E a Júlia e a Sara, fiquem à vontade, participem. E aqueles que quiserem fazer perguntas, podem enviar através do link aí do programa, que vocês vão se registrar aí, tocando o sininho ou a mãozinha. Doutor Nelson, fique à vontade. Professor Reinaldo, meu querido amigo, eu agradeço imensamente o convite que vocês fizeram. Agradeço a Júlia, agradeço a Maria, agradeço a Liga de Medicina Legal e ao diretório acadêmico. E quero deixar claro que eu não estou fazendo favor nenhum a vocês. Vocês que estão fazendo um favor a mim, me permitindo ser útil a vocês. Porque a função de um professor é passar o conhecimento agregado. Então, eu estou cumprindo com a minha obrigação como professor. Tá? Veja bem, eu quero que, se o nosso querido Reinaldo permitir, que essa apresentação seja um bate-papo. Nós vamos aqui conversar e, se vocês quiserem interromper, vocês interrompam, para a gente não deixar dúvida ou esquecer de fazer essa pergunta, e nós estamos aqui entre colegas. O que nos separa simplesmente é um pouquinho de tempo, para vocês receberem o CRM e começarem a trabalhar. Mas veja bem, eu os tenho como
grande respeito e reconhecimento como colegas. Então, nós vamos conversar entre colegas aqui, tá bom? E estou à disposição de vocês me perguntarem, quiserem que eu comece a apresentar alguma coisa que vocês têm alguma dúvida, que vocês gostariam que a gente conversasse, principalmente nessa situação que nós encontramos desse terrível acidente aéreo, né? Porque eu venho lá desde quando teve o acidente da TAM, que eu estava de plantão, que eu comecei a participar dos trabalhos e depois isso ficou praticamente a cargo do setor de antropologia, mas a gente pode comentar alguma coisa sobre isso e casos aí emblemáticos que vocês queiram e outras dúvidas que vierem a surgir. Por favor. Perfeito, Nelson. Então, eu tomo a liberdade para dar o sprint inicial, que é o seguinte. Nós estamos hoje numa situação no Brasil de formação de muitos médicos, Nelson. E a carreira da medicina legal, ela é uma carreira hoje atrativa. Só que muitos não enxergam. E uma coisa interessante, todas as áreas de especialidade podem ser atuar como parecista dentro da medicina legal. É muito interessante. O ortopedista, o cardiologista, o ginecologista, o pediatra, ele pode ter um braço sem ter o título. É muito interessante isso. Como auxiliar do especialista na área. E eu gostaria de que você iniciasse. Como é que você começou a ter o interesse nessa área? E o que você fala para os futuros médicos e aqueles que querem seguir esse caminhar? Perfeito. Reinaldo, em primeiro lugar, eu acho que para você galgar a carreira de perito, você não pode pensar simplesmente só na área médica. Porque, como você bem disse, tem muita gente escolhendo a área porque é atrativa. A gente vê na internet, Facebook, Instagram, venha ser perito, venha trabalhar, venha fazer o nosso curso de perícia de 8 horas e ganhe uma carteira escrito perito. Como perito, veja bem, eu comecei a ter alguma noção, né, de conhecimento para começar a andar sozinho depois de uns 10 anos trabalhando como perito, né, dentro da polícia científica. Depois de fazer academia de polícia, depois de trabalhar, passar por todas as áreas e adquirir um pouco de experiência. Eu acho inadmissível uma pessoa ela se cadastrar, se credenciar, não, agora eu sou perito. Por quê? Porque ela coloca em risco a integridade profissional dela e a vida de outras pessoas. Como a vida? A vida social. Ela pode destruir, através de uma perícia, a vida de uma pessoa, de maneira equivocada, de maneira errada. Porque para você poder trabalhar em perícia, é a mesma coisa que você trabalhar, por exemplo, numa área médica, tendo ética, seriedade, postura, coragem. O perito precisa ter coragem de escrever o que ele acha e sustentar aquilo, né? E, principalmente, a humildade. Eu tive o privilégio de ser chefe e diretor de vários departamentos dentro da Polícia Científica. E sempre eu segui um ditado japonês. Quanto mais pesado o saco de arroz, mais você tem que curvar o corpo. O que significa isso? Humildade. Eu lembro que eu dei determinadas orientações aos meus subordinados, principalmente um cuidado para com as pessoas mais humildes. Porque imagina, a pessoa perde seu parente, a pessoa perde o seu ente querido. Porque uma coisa é você perder alguém que está doente, que paulatinamente você vai realizar um desapego a essa pessoa, né? Agora, imagina o seu parente que você ama, sai de manhã para trabalhar ou vai para a padaria comprar pão e morre numa situação imediata. É um choque para todo mundo.
E as pessoas vão ao IML, que é um local onde nós tratamos de violência, homicídio, suicídio, acidente e morte suspeita. E já vão numa situação emocional delicada. Então, as pessoas mais humildes eram as que mais sofriam. Porque sabe o que acontece, gente? O brasileiro, como um todo, ele tem uma cultura de quanto mais socialmente elevado, mais ele quer que as coisas sejam feitas da maneira dele, Reinaldo. Como, por exemplo, eu vou chamar o juiz, eu vou chamar não sei quem, porque está demorando, porque não é assim. Agora, os humildes, eles não têm quem defendê-los. Então, qual que era a minha determinação? Essas pessoas tinham que ser levadas para a minha sala, eu colocava sentado, dava um café, dava um atendimento, deixava essas pessoas numa certa tranquilidade e fazia o possível para elas verem que elas têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, tendo condição ou não. As pessoas têm que ter humildade. Agora, aquelas que chegavam no IML fazendo dessa maneira, eram atendidas também, mas seguindo o rito como tem que ser feito. Ninguém vai passar corpo na frente, ninguém vai fazer essa prioridade de pedir, de fazer, eu conheço tal, então tem que passar na frente. Não, vai seguir a fila. Vai seguir a fila. Se você me permitir, Reinaldo, teve um caso no IML que o rabecão do IML trouxe um senhor de 93 anos de idade. E nesse dia eu era plantonista ainda do IML. Esse senhor, o pessoal me falou que foi na casa dele para pegar o corpo, que ele morreu ali sozinho, né? Não tinha mais família, tinha 93 anos de idade e uma sobrinha que foi procurá-lo e estava morto. Bom, ele foi para o IML. O pessoal falou que ele estava cheio de medalha e era um combatente da Segunda Guerra Mundial. O que eu fiz? Eu fui lá na frente, onde estavam todos os familiares, e falei o seguinte, olha, acabou de chegar um corpo que foi de um combatente da Segunda Guerra Mundial, um herói de guerra. Então, estou comunicando que eu vou fazer esse corpo primeiro em reconhecimento aos trabalhos e à dedicação que ele fez pelo país, e nós vamos dar essa honra para ele aqui, tudo bem? Todos foram unânimes. Não, doutor, o senhor está certo, vamos fazer, o senhor pode fazer isso, por favor. Bacana. Então, são coisas que você tem que ter no teu cerne como ser humano, ter a humanidade de poder fazer essas coisas em prol da sociedade e das pessoas. Né? Porque o médico legista trabalha com morto. Morto, gente, é 80% vivo que nós trabalhamos no IML. É só 10%. 80% do movimento do IML são pessoas vivas. 10% de morto e 10% de análise de material. Sangue, exames toxicológicos, etc. Então, a grande maioria são pessoas vivas. Então, se você perde a humanidade, você não consegue trabalhar em nenhuma área da medicina. Em lugar nenhum. Então, essas pessoas que começam a trabalhar como perito, lhes faltam esta formação técnica, porque, Reinaldo, o perito, eu digo nas áreas, mas o perito médico, ele tem que saber biologia, ele tem que saber física, ele tem que saber da biodinâmica da lesão, as energias impostas ali. Eu tenho caso em que as pessoas falam que ocorreu determinada coisa, mas eu mostro tecnicamente no laudo que a biodinâmica envolvida e as forças G, Newton, etc., são incompatíveis com o que a pessoa alega. Então tem que saber física, tem que saber química, tem que saber biologia, tem que saber medicina, tem que saber tudo um pouco para ser perito. Porque senão você não faz uma boa perícia. Você engana. E Perfeito. Pode destruir uma vida. O Nelson, eu quero aproveitar essa deixa, né? Tomando a liberdade aqui da Júlia e da Sara, porque o que está acontecendo hoje é muito interessante.
em lei federal, a perícia médica, o nome já fala, é área privativa do médico. Vamos colocar isso de maneira muito clara. E o que está acontecendo em algumas instâncias, principalmente na trabalhista, né? Está nomeando não médico para estabelecer nexo e dano funcional. Você sabe melhor do que eu isso aí. Isso está criando um limbo, porque não se respeita o ato médico previsto em lei e cria uma situação de limbo, porque é exatamente o que você falou. Você não forma um médico com menos de 15 mil horas, Nelson. Eu não entendo. É preciso colocar uma razoabilidade. Não estou dizendo aqui que não respeitamos as outras. Pelo amor de Deus, não é isso. Cada um dentro do seu nicho de trabalho. Porque fica difícil. Você precisa entender de uma situação de provocação, porque o médico, na sua trajetória de formação, ele é provocado. É carga horária, plantão. Pode perguntar aqui para a Júlia, que é doutoranda, está no 5º ano. A Sara, que está no 4º, 8º período da Faculdade de Medicina. Para elas estarem aqui, teve que ter negociação. Para elas poderem estar aqui presentes, para você ter uma ideia. Porque elas têm carga horária e é rigoroso isso. E a coordenação médica do curso, ele tem que seguir o rito do procedimento. Não tem assertivo, vão dar um tapinha nas costas. Não tem isso. Nós temos regra, não é isso, Nelson? Então, é essa questão que eu fico preocupado. Tudo pode, tem regra e não cumpre a regra. Como é que fica isso? Como é que nós vamos fazer essa situação? A Júlia quer fazer uma pergunta. Júlia, por favor, direciona para o Dr. Nelson. Não é nenhuma pergunta. É exatamente essa questão de obrigatoriedade. Para o senhor ter noção, a gente está cumprindo carga horária, então, assim, nem da Santa Casa, hoje eu estou na Santa Casa, então nem da Santa Casa eu consegui a liberação. Eles falaram, olha, a gente vai te dar o seu tempo, né, para entrevista, mas você tem que estar lá cumprindo o horário. Então, realmente, essa questão de ser rigoroso, né, de realmente cumprir carga horária é importante, né? Perfeito. Sara, quer falar alguma coisa? É exatamente isso. A presidente, por exemplo, a Letícia da Liga, ela está no ambulatório. Ela queria muito estar aqui presente hoje, mas infelizmente não pôde. Exatamente por isso. E lá, por ser um centro de especialidades, não tem um tempinho para você, para fazer, vou participar de uma entrevista, né? De um programa. Não tem como. Ela tem que estar lá atendendo os pacientes e não tem esse tempo. Então, é exatamente isso que vocês falaram. Nelson. O ensino médico, ele é muito rígido. Ele é rígido demais. E nós temos que seguir isso, porque isso nos doutrina a responsabilidade que nós temos que ter. Você é uma pessoa antes de entrar na faculdade e é outra pessoa depois que você entra na faculdade. Perfeitamente. Não adianta. Agora, em relação ao que você falou, Reinaldo, o juiz, ele pode tudo, até andar sobre as águas, se ele achar que ele pode. Então, ele nomeia o perito, muitas vezes, que não é médico, porque ele tem uma amizade, ele gosta daquela pessoa, e às vezes você vê, nada contra, veja bem, as outras especialidades tirando a medicina, mas você acha que fisioterapeuta pode fazer um laudo pericial sobre ortopedia? Eu acho que não. Não pode fazer. A área de atuação dele é outra área de atuação. Reabilitação. Exato. Agora, se você pegar para mim e falar, Nelson, vai lá e faz fisioterapia naquela pessoa, eu vou falar, se eu fizer fisioterapia nele, eu quebro a perna dele. Eu não sei fazer. Entendi. Cada um na sua. Existe um ditado médico nos Estados Unidos, porque perícia nos Estados Unidos, médica, só médico faz. Opinião médica. E o ditado diz o seguinte: o médico falou, a água parou. Acabou. É isso, cada um na sua. O respeito, a respeitabilidade, a visão que a sociedade tem do médico nos Estados Unidos é outra coisa.
Porque o médico se faz respeitar. Ele tem uma postura. Lógico que de vez em quando aparece um ou outro louco aí que acaba sendo preso, né? E a facilidade de se resolver o problema, porque é imediato nos Estados Unidos, na Europa. Ah, fez, já tira o diploma, ele não trabalha mais, já vai ficar afastado, acabou. Agora, tem os ritos, tem o recurso, tem isso, tem aquilo, enquanto isso o cara está trabalhando, não está... Fez cirurgia plástica em 30 pessoas, as deixou todas parecidas com corcunda de Notre Dame, e ele continua trabalhando. Perfeito. Né? Eu quero dar um adendo aí, para até não criar um conflito, mas é assim, eu participo de muita perícia. O que a gente tem entendido? É importante a fisioterapia na cinesiofisiologia? Importantíssimo. Não tem como discutir com o fisioterapeuta isso. Com o psicólogo sobre aquela situação. Então, você colhe os elementos ofertados por esses especialistas da área da saúde e fortalece a tua conclusão do laudo pericial. Uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Ponto. Cada um na sua. Eu não vou discutir com o fisioterapeuta, eu vou indicar fisioterapia. Mas a técnica, a aplicação é da escolha dele. Eu não vou interferir. Ele é o papa naquilo, não sou eu. Agora, na perícia específica, eu acho que tem um equívoco aí. Esse é o problema. Ninguém está querendo aqui pegar e dominar todas as áreas, nada disso. Mas a responsabilidade de você fazer uma perícia e não ter os subsídios técnicos. Reinaldo, me permita, porque isso vai me chamando os casos. Claro. Eu fui fazer uma perícia de uma pessoa que ele estava tentando colocar... Imagina que você quer colocar 2 furos para passar um parafuso numa máquina de 2 toneladas e tentando alinhar os furos com uma chave de fenda. O que vai acontecer? Complicado. Estourou a chave de fenda e voou um pedaço no olho do funcionário. Nossa. O funcionário, a empresa pagou transplante de córnea, todo o tratamento, pagou tudo. Tudo. Pois bem, funcionário falava que não enxergava. Passou no oftalmologista. O oftalmologista dá um laudo. Olha, ele já tem sensibilidade, está melhorando, etc. Ele vai num perito que não era oftalmologista. A diferença é que eu sou médico legista. Entendi. Eu sou classificado e, inclusive, para poder assumir o cargo, eu sou indicado pelo governador após um concurso público. E tenho que fazer academia de polícia e tenho que saber a respeito disso. E o perito dele, que é o perito nomeado do juiz, falou: você não está enxergando? Olha essa tabela de Snelling. Como é que você vai pegar uma pessoa que alega que não enxerga e fala para ele: olha na tabela de Snelling? O que ele vai falar? Não estou enxergando. Não estou enxergando. Aí o que eu faço? Meu laudo médico legal, mostrando que a perícia é incompetente para se provar isso, por quê? Faltam exames. Cadê o potencial evocado? Potencial evocado que você coloca um sensor atrás do crânio e você emite luzes. A pessoa vai ter a percepção da luz. Eu quero uma ultrassonografia do olho, eu quero uma tomografia. Isso não foi feito. Entendi. Você entendeu? E a perícia é anulada. Belo exemplo. Ninguém vai questionar. Veja bem, eu não estou questionando se a pessoa enxerga ou ela não enxerga. Ele pode estar falando a verdade, mas eu preciso da materialidade da prova para eu poder afirmar que aquilo é disso ou daquilo. Eu preciso de subsídios técnicos. Como que eu posso provar? Olhando uma tabela? Isso não é perícia.
Perfeito, Nelson. Perfeito. Belo exemplo. E cria um limbo, né? Um conflito entre partes, né? E isso o juiz não vai conseguir determinar, porque ele não vai ter o elemento técnico fidelizado. É essa discussão que nós estamos tendo aqui. Não vai. Cada um no seu campo de atuação. Cada Há um necessidade. no seu campo. É Cada isso. um no seu. Você quer ver só um último exemplo? Chega para mim num hospital, eu trabalhei anos em pronto-socorro. Anos. Pede para eu fazer o curativo. Pede para eu fazer uma injeção. O cara vai sentir dor. Perfeito. Eu tenho a mão pesada. O curativo, o meu curativo é horrível, não sei fazer. Chama uma enfermeira. Ela vai fazer perfeito. Ela vai pegar uma veia, ela vai dar uma injeção que ninguém vai sentir. Cada um no seu quadrado. Nelson, eu quero tomar a liberdade da Júlia e falar o seguinte. Nós temos aqui também a Faculdade de Enfermagem e Fisioterapia aqui no curso. E a gente consegue ver a diferença quando existe o tratamento de acolhimento ao paciente de forma interdisciplinar. É diferente. O curativo de uma úlcera, que eu sou vascular, venosa, por exemplo, um pé diabético, quando existe essa interação, e quem tem que enxergar isso é o gestor público. Tem que investir no público-privado. Nós somos uma autarquia. É uma maravilha quando você tem essa interação. Você pode fazer uma pesquisa em qualquer faculdade de medicina que tenha atendimento hospitalar ou ambulatorial. A satisfação do público que frequenta. Se você vê uma consulta eu vou citar a Júlia que está lá no internato. Eles não fazem uma entrevista médica com menos de 1 hora de entrevista. Faz, Júlia? Não faz. Não faz. Reinaldo, eu quando comecei a desenvolver a medicina depois de formado na especialidade clínica, você está num hospital junto com a parte acadêmica, você está lá aprendendo, né? Aí você vai fazer alguma coisa, você pede para a enfermeira, olha, vamos fazer assim e tal. Ô, doutor, eu estou falando daquelas enfermeiras antigas, aquelas enfermeiras. Olhar e falar, doutor, faz isso não. Não é, ó, vamos fazer assim. Elas sabiam, faziam praticamente tudo. Eram fantásticas, eram parceiras. Dentro da medicina, nós temos que pensar que nós somos todos colegas, não importa a especialidade. Nós temos que trabalhar junto em prol do restabelecimento do paciente. Ninguém é melhor do que ninguém. Não, mas cada um na sua. Bacana. Na perícia, cada um na sua. Bacana. Muito legal esse depoimento. Sara, Júlia, quer falar alguma coisa? Essa questão do trabalho multidisciplinar realmente é muito importante. Eu lembro que agora no internato, né, no começo do 5º ano, a gente passa nas UBS, né, nas Unidades Básicas de Saúde. E lá, principalmente, a gente vê como esse trabalho é importante. Porque chega pacientes, assim, com diversas doenças, diversas queixas e coisas diferentes. E aí eu lembro até de um paciente que passou comigo, que, por exemplo, assim, era um caso de míase. E ali, né, a gente, assim, estudante e tal, a gente não tem muito o que fazer nesse caso. E o pessoal da enfermagem foi lá, cuidou, era uma míase no pé, né, por causa de uma úlcera diabética. Foi lá, cuidou, foram fazendo os curativos diariamente, tiraram as larvas, estavam com a hipótese, né, de que ele teria que amputar, e por causa desse trabalho da enfermagem, o paciente não precisou amputar. Então, as larvas sumiram. Então, assim, a gente presenciando, né, estando assim no dia a dia, a gente vê realmente como é importante esse trabalho. E realmente, essa questão, quando não convém, né, a gente dar uma opinião, o médico ou qualquer outro profissional, a dar uma opinião, né, mesmo que, ele é médico, ele estudou mais, não é isso. Tem pessoal que tem a experiência, o tempo de experiência, que sabe mais e sabe realmente conduzir um caso melhor. Então, realmente, é importante esse trabalho multidisciplinar mesmo. Bacana, Júlia. Para você começar a trabalhar na medicina, primeira coisa que você tem que ter em mente é humildade. Se você tiver humildade, você vai em frente.
Humildade não significa servidão, né? Mas você saber e respeitar as pessoas. Sim, com certeza. Interessante. E aqui, apenas para complementar o que a Júlia está falando, e Nelson, sobre o que você falou, para a gente encerrar esse tópico, a gente sabe que as pessoas que... Eu sempre mando para eles, quando eles passam comigo no estágio supervisionado, uma mensagem do seguinte: os pacientes que vão na rede pública, ele não escolhe o médico. Ele veio para você. Então, cabe a nós fazermos o melhor por ele. E aí entra essa coisa interdisciplinar. Você manda para o psicólogo, porque normalmente essas pessoas vêm com um grau de transtorno de humor. Normalmente aquela senhorinha que está diabética com transtorno não melhora, você vai pesquisar, e eles fazem muito bem isso na anamnese do paciente. E aí vem sozinha, 5 filhos com todos os netos dentro da casa, que separou, veio todo mundo para dentro da casa, usam o salário mínimo daquela senhorinha. E aí existe o ciclo de evolutiva da doença, a questão de formatação do diagnóstico e conduta final, e aí entra nesse setor. E, às vezes, e na maioria das vezes, o acadêmico, o preceptor, é o apoio psicológico que se tem. E aí você manda para o departamento de psicologia, que nós temos uma escola de psicologia aqui muito bem estruturada, e o carinho que essas pessoas são acolhidas melhora a condição da comorbidade existente. É isso que precisa enxergar. E a gente estava conversando aqui com vários, nós estamos num momento político hoje no Brasil, né? Eleições e tudo mais. É preciso enxergar que existe o SUS, é um negócio interessante, mas é preciso o público-privado se unir no sentido de dar esse suporte de melhoria, porque senão a gente não avança. Nós não temos uma agenda definida a nível... É porque cada um que entra muda do outro, é um negócio louco, né? Quando deveria ter uma agenda muito... Como o SUS tem as regras dele, não é isso, Nelson? Vamos seguir, vamos melhorar, vamos fazer. A população vai ter o retorno. E você diminui custo. Porque um paciente internado, ele tem um custo elevado. Se você consegue resolver isso a nível ambulatorial, melhorou. E na área da perícia, como é que está hoje a relação empregado-empregador? É uma linha muito sensível. O custo Brasil briga constante. E isso está impactando de forma direta na economia. Não é possível um negócio desse. Eu só vejo aqui o seguinte, o Brasil ele tem que se unir, nós somos todos cidadãos brasileiros. Você está falando do SUS, o SUS tem um excelente atendimento. Claro. Veja bem, eu tenho orgulho, veja bem, eu sou italiano, tenho minha cidadania italiana e conheço a Itália até melhor do que o Brasil, não é? Em questões regionais, localidades, etc. Mas veja bem, a medicina na Itália, 99% dela é pública. Um ou outro tem um seguro-saúde internacional, etc. Então, o atendimento feito ele é perfeito. A Itália é uma das melhores atendimentos médicos do mundo. Você não vê ninguém passar por problema. Todo mundo é atendido, todo mundo vai. O SUS, imagina a quantidade de pessoas que passam no SUS que vem da América Latina inteira. Esse é um grande problema. E ainda dá um atendimento, né? Então, como falou o Reinaldo, às vezes você vai no SUS, você não escolhe. Mas às vezes você vai para um seguro particular, você escolhe uma pessoa que você nem deveria escolher. Que era melhor você ir para o SUS do que escolher aquele teatro italiano, aquela coisa que está ali. Então, o SUS é fantástico. Olha só, eu tenho um colega que a filha dele estava com uma endometriose. E ele estava num hospital desses dos Big Five. Sabe os Big Five? Porque aqui eu conto o milagre, mas eu não conto o nome do santo. Claro. Ele estava nem deve. Estava num dos Big Five. E conversando com o assistente dele.
Minha filha está com... Ele é professor doutor numa grande universidade aqui. Então, ele falou, eu preciso operar minha filha de endometriose. Pô, mas eu sou teu assistente. Deixa eu operar ela. Ele perguntou, quantas endometrioses você fez o mês passado? Eu fiz 2. Ela vai operar com o Zezinho, lá do hospital público, meu amigo, da Vila Cachoeira do Norte, que no mês passado operou 15. É isso aí. Você vai dar a barriga para quem operou 2 ou para quem operou 15? É uma pergunta assim. Entendi o seu recado. Você entendeu? Captamos a mensagem. Então, quando você sofre um acidente, você prefere ser levado para o HC ou para outro hospital? Eu prefiro me leva para o HC. Por quê? Porque lá vai ter o vascular de plantão, vai ter o ortopedista de plantão, vai ter o neuro de plantão, vai ter o neurocirurgião de plantão, então todo mundo ali. Maravilha, né? Nelson, eu quero pegar sua deixa, Júlia, Sara, e falar o seguinte. Outro dia eu jogo tênis aqui, Nelson. Eu sou professor de tênis, hein, Nelson? Queria deixar registrado isso. E aí, o que aconteceu? Tem lá um pessoal que joga, que é empresário e tal. Não, eu fiz um plano de saúde top, não sei quantos lá. Eu falei, meu amigo, deixa eu falar um negocinho pra você. Invista aqui. Porque na hora do caso agudo, na hora do evento que você precisa, é aqui que vai resolver. Não dá tempo de você chegar lá em São Paulo. Ou o pessoal muda a visão, vamos chegar junto. Gente, nós temos uma escola médica, presta atenção, temos uma área da saúde universitária absolutamente constituída. É preciso enxergar isso. Porque senão nós estamos deixando o bonde do progresso passar. E alguém vai pagar um preço caro lá na frente. Estou falando alguma bobagem, Nelson? Eu volto naquele exemplo da Itália. O brasileiro, o que ele quer? Ele quer pagar um plano porque ele quer hotelaria. É isso. Ele quer hotelaria, ele quer a televisão de plasma, ele quer ser chamado de doutor, ele quer aquela prioridade. Então, não é isso. O que eu pergunto é o seguinte, você quer ficar vivo ou você quer ficar morto? Numa questão de emergência, de urgência. Onde você tem, não desfazendo de hospitais particulares que são realmente fantásticos, mas numa emergência, como eu disse, eu prefiro ser levado para o HC, eu prefiro ser levado para um hospital público, pelos motivos que eu te disse. Na Itália, você tem os quartos, vocês não têm os quartos privativos com uma pessoa só, ficam sempre 2, fica 3, porque o italiano gosta de falar, e gosta de ficar conversando com os colegas que estão no quarto. Ele não aguenta ficar sozinho. Imagina, não gosta. Ele não fica sozinho. E outra, tem lá um criado mudo, do lado, né, uma mesinha, com uma botilha de vinho. Opa, mudou um pouco. Uma botilha de vinho com baixa quantidade alcoólica, baixo teor alcoólico, baixíssimo teor alcoólico. Por quê? O vinho, na tradição, não é bebida, é alimento. É cultural. Ninguém vai encher a cara de vinho, ficar de fogo lá dentro. Mas é um adjuvante na terapêutica. Entendi. É questão cultural. Mas veja bem, você vê assistência, a pessoa não quer ficar sozinha, quer ficar com outro no quarto. Você tem toda a parte social envolvida. Agora, o SUS, ele precisa de incentivo financeiro. Não só do governo, que às vezes atrapalha, mas da sociedade como um todo. Por que nos Estados Unidos você vê famílias que sustentam hospitais, né, que são extremamente ricas e que, olha, eu tenho como filosofia de vida, eu vou sustentar esse hospital. Como fazia o Antônio Hermílio com a beneficência portuguesa. Perfeito. Você tem filântropos que podem fazer isso. Mas isso vai acontecer como? O Brasil se unir e as pessoas se verem como irmãos, como mesmo. E a medicina, ela não pode, como eu digo, ser
ideologizada. Ela tem que ser medicina, ela é arte e ciência. Nós temos que nos abster disso. Isso é longe. Infelizmente, é uma questão que estamos vivendo. Precisamos superar isso, não é, Nelson? E observar também a seguinte questão. Júlia, você está terminando a faculdade, você se forma ano que vem. Aproveita aí, o que você gostaria? Eu não sei que área você quer abraçar, Júlia, que você está pretendendo. Eu pretendo seguir a área de cirurgia. Aí, ó, Celso. E o que cirurgia cabe para perícia, doutor Nelson? É importantíssima. Tá vendo, Júlia? Você é perito e você é vascular. Sim. É cirurgião. Entendeu, Júlia? É uma frente de trabalho, viu, Sara? E todos os que estão nos acompanhando, que tem aí, inclusive, o público em geral que acompanha, que esse programa é aberto, a Agenda Médica, para entender a importância de ter um... Por que a gente escolheu esse tema dentro dessa especialidade? Porque ela pega todas. E as pessoas não têm muito... Para você ter uma ideia, o direito hoje, né, Nelson? Praticamente não tem... Tem algumas aulas de medicina legal, não é isso, Nelson? É uma loucura isso. Tem faculdade que nem tem medicina legal, faculdade de direito que não tem medicina legal. E outra coisa, o direito hoje, num Estado democrático, eu não uso o termo Estado Democrático de Direito. Entendi. Não, é um Estado democrático, porque se ele é democrático, ele já tem incluso o direito do cidadão. Então, num Estado democrático, você tem que mostrar a materialidade da prova. E se um advogado não tem noção do que é uma perícia e solicitar dados a respeito disso ou questionar, hoje ele coloca o seu cliente preso. Nós temos um caso emblemático do O.J. Simpson. Lembra do O.J. Simpson? Sim, o jogador lá. Do jogador? Que teoricamente foi... Teoricamente não. Ele foi absolvido, né? E todo mundo sabe que a mulher dele foi morta e ele foi sempre o maior suspeito. Sim. Você sabe por que ele foi absolvido? Porque é o seguinte, coletaram um exame de DNA do sangue que estava lá. Da vítima, das duas, né? Que morreram, a mulher e o amigo, o cabeleireiro, não sei, não me lembro quem é que estava lá com ela na hora, e do agressor. O perito, em vez de pegar e manter a cadeia de custódia, o que é cadeia de custódia? É a preservação da prova do momento que você coleta até o momento que você deixa no laboratório. E aquilo tem uns passos. Por exemplo, no Instituto Médico Legal, quando eu coleto um exame toxicológico, um exame de embriaguez, eu ponho no local, etiqueto aquilo, coloco o nome, número, coloco no saquinho, deixo para custódia, pego um recibo que deixei ali, que é o pedido do exame, ele anota num livro, que vem o outro retirar no momento e hora, que tem um tempo para poder chegar no local. Ele não. Ele pegou a prova, foi para o restaurante, foi para a academia, foi para casa, andou por locais que não poderiam andar, em vez de pegar a prova e levar direto para o local. Isso deixou dúvida. Advogado esperto falou, pera um pouco, em vez de você pegar essa prova e deixar aqui, quanto tempo era entre você pegar e levar? Pegaram o GPS dele para ver por onde ele andou. Com isso daqui ele podia adulterar a prova. Então a prova está perdida. Criou dúvida, liberta o cara. Perfeito, Nelson. Que belo exemplo. Quer ver como é que é interessante? E depende da questão do laudo médico. Interessantíssimo isso que você está colocando, Nelson. Muito bom. Nelson, eu quero entrar numa outra linha agora, que é muito importante para todos nós, para o cidadão, que é a questão de atestados e erro médico e perícia. Eu vou citar um exemplo para poder justificar a minha fala. Recentemente eu participei de uma perícia em que o advogado colocou na inicial, que é a peça que abre o processo,
o seguinte: surdez. Adquiriu a surdez dentro do ambiente profissional. Pediu perda de um órgão, né, Nelson? Uma indenização altíssima. E eu fiquei preocupado, procurei alguns otorrinos, colegas meus, até pedi para contratar. O que você acha disso? Então, falou, mas isso aqui não é perda auditiva induzida por ruído. Pasme que nós vamos chegar lá. Aí foi para a perícia. O advogado explicou que ele perdeu, o advogado do autor do processo disse com todas os textuais que ele perdeu a audição no ambiente de trabalho. E eu fui fazer a perícia. Cheguei lá, o cara não via nada. E aí estava o acompanhante dele, que era o irmão dele. Eu falei, escuta, o que está acontecendo? Como é que ele perdeu essa audição? Precisava entender, né? Porque para mim já era uma questão familiar, mas eu precisava entender. O irmão também era deficiente auditivo. Ele falou, não, mas escutava com aparelho melhor do que o irmão. Ele falou, não, ele nasceu, ele teve, desde os 2 anos, ele teve meningite e tal. Eu falei, aí eu perguntei para o assistente técnico, que ele tinha um assistente técnico, médico. Falei, doutor, o senhor não orientou o advogado dele? Como é que fica isso? Aí eu joguei isso dentro de um debate, uma oficina dinâmica entre médicos e advogados. E eu perguntei, como é que fica do ponto de vista ético a atitude do advogado em fazer um pedido nos autos para o juiz de algo que já era anterior dele, que não tinha nada a ver com o ambiente? E como é que o médico assistente desse autor não orientou o advogado? E aí, como é que fica do ponto de vista ético? Deixa correr? Você está entendendo? É uma loucura. Ou se coloca uma moralidade, uma questão ética nesses embrolhos, nesse limbo, ou a gente não avança. A coisa não caminha. Então é muito preocupante, Nelson. E você que tem uma larga experiência, com 10 mil necrópsias, você deve ter passado por um monte de coisa. Eu fico impressionado. Como é que você interpreta isso? Cabe alguma punitiva? Como é que fica isso? Dos órgãos normativos, OAB, CRM, como é que fica isso? Então, você me falou e me veio um caso agora, porque como eu falei no começo, ética, seriedade, postura, coragem e humildade. Se você não tem a coragem, você não faz nada. Teve um caso que eu fiz, esse que você comentou, que eu fiz aquele caso a respeito da infeliz tragédia da família Pesseguini. E... Nelson, faz um resuminho desse caso para o pessoal. Não, eu vou fazer, junto com essa pergunta que você fez, que cabe as duas coisas. Tá. Por quê? Esse caso, eu me sinto à vontade de comentar, porque ele está julgado e arquivado. Então, como não existe segredo de justiça, não existe absolutamente nada a respeito do caso, eu me sinto à vontade de comentá-lo. Eu fui o perito que fez as necrópsias ali, né, do caso. Em respeito à família, ao menor que teve essa tragédia com ele, ninguém está aqui para criticar ou usar isso de outra maneira a não ser de maneira acadêmica. Então, nós estamos aqui discutindo o caso de modo acadêmico, né? Ninguém está acusando, ninguém está criticando ou falando alguma coisa. Nós estamos analisando tudo que levou a isso. E eu fiz o caso, que depois eu vou explicar direitinho como é que foi feito, mas... e a gente vê muita gente que até foi de altos cargos aí, que se mostra em podcast e vai falando, ou muita gente falando, e que não sabe nem o que está dizendo. Então aqui nós vamos dizer como foi feito o exame necroscópico e como se chegou à conclusão, com a ajuda importantíssima do meu querido amigo Dr. Guido Palomba, que ele fez a parte psiquiátrica. Então, o que acontece? Depois que eu fiz os laudos, eles foram apresentados, foi para o Ministério Público, apareceu aí um perito que só aparece em momentos de casos de repercussão. Então, ele se apresenta para a família, contesta os laudos,
Inclusive, ele fez questionamentos, e são coisas infantis. Questionamentos infantis. Que eu tenho cópia comigo guardado aqui, e a minha resposta a esse perito. Porque, veja bem, eu não sou melhor ou pior do que ninguém. Mas eu fiz o caso, e eu sei o que eu estou falando. Agora, ele vem de fora fazer questionamentos infantis para colocar mais sofrimento para a família e cobrando valores vultosos em cifras de milhares de reais para apresentar um laudo contestatório ridículo. E eu vendo isso, eu respondi ponto por ponto, inclusive questionando na minha apresentação a própria competência desse perito, porque parece que ele não assistiu às aulas de medicina legal, que se ele quiser eu posso até explicar. Né? Porque esse perito, ele foi colocado como perito e nunca foi legista, nunca fez concurso, nada. E foi colocado como legista num determinado estado aí, né? E leu um livro e acha que é legista, etc. Mas veja bem, isso aqui não é crítica, não, estou analisando o fato. Né? E o que acontece? Eu fiz esses questionamentos e solicitei, Reinaldo, a apuração do Ministério Público com esse caso, pedindo que o Ministério Público avaliasse tudo que foi feito. Por quê? Dentro do Ministério Público, nós temos o CAEX, que é o Centro de Perícias lá dentro do CAEX, que são também de médicos legistas do Estado de São Paulo, que são concursados e que trabalham dentro do CAEX fazendo um trabalho fantástico, excelente, de apoio ao Ministério Público nos casos que eles tenham uma dúvida. Então, um laudo do IML, ele também é avaliado pelo grupo do CAEX para ver se há algum problema. E o meu laudo foi visto por um colegiado e nada se opôs. E eu fui até elogiado. Então, e pedi que o Ministério Público investigasse as atitudes desse senhor. Ele fugiu, voltou para o estado dele e nem respondeu o que foi colocado ali. Então, isso responde sua pergunta, Reinaldo, que a questão ética, ela depende da pessoa que está ali. Tem pessoas que são só interessadas no vil metal ou aparecer. Eu nunca, em todos esses anos, esse caso eu fiz em 2013. Eu nunca apareci, nunca falei absolutamente nada. Estou falando aqui como meio acadêmico para ensinar vocês a parte de medicina legal, que esse caso é muito emblemático. Eu peguei todas as áreas do conhecimento e vou mostrar para vocês. Agora, esse perito, eu coloquei para correr, porque eu não admito uma pessoa vir aqui, fazer uma contestação infantil, colocar sofrimento na família, cobrar um valor vultoso e covardemente ir embora, porque não tem argumento. Não existe argumento. Você entendeu? Então, o que aconteceu? Houve a morte dos familiares. Então, tecnicamente, eu mostrei quem morreu primeiro, quem morreu segundo, quem morreu terceiro e quem morreu em quarto. E o quinto, que foi o menino. Eu, junto com os meus assistentes, inclusive na época era o Dr. Hugo Frugoli, nós fomos na USP, no setor de fisiologia e cinesiologia. Olha a importância da fisioterapia. Pegamos cadáveres com o mesmo biotipo da avó, da tia-avó, onde havia dúvidas de penetração de projéteis. Eu peguei os grupos musculares lesionados pelo projétil de arma de fogo,
a pessoa, o cadáver tinha o mesmo biotipo, a mesma altura, o mesmo massa. Nós colocamos, através da penetração, quais grupos musculares envolvidos, e eu consegui colocar as pessoas em suas posições nos momentos em que elas foram alvejadas. Saber a biodinâmica do movimento, né? Saber as angulações, e se ela estava deitada, se ela estava sentada na cama, se ela estava de pé, como foi feito, os exames toxicológicos todos, a explicação de por que os tiros foram dados primeiro na casa e depois na edícula, por que as duas não acordaram, entendeu? O que aconteceu, quais medicamentos que ela usava, se era indutor do sono, que poderia tê-las feito dormir pesado e não acordar, só acordar depois que o tiro foi dado na edícula, que uma acordou e recebeu o tiro e vendo a mãe ser agredida com projéteis de arma de fogo. E, além do que, eu degravei o jogo que ele jogava, o Assassin's Creed, que uma das passagens tem que matar o pai. Que ele mata o pai. O Guido Palomba, e como que foi feito isso? A doutora Sato, que investigou tudo isso, ela é uma pessoa, minha amiga, tenho o maior respeito por ela e pela seriedade de trabalho que ela faz. E a imparcialidade. Ela chamou a OAB, falou, OAB, vem aqui comigo. OAB, me nomeia representante, senta aqui do meu lado. Ministério Público, nomeie representante, vem aqui do meu lado. Nelson, eu não vou nomear perito psiquiátrico do IML para que não haja amanhã qualquer dúvida, porque podem falar que houve algum tipo de corporativismo, etc. Eu falei, então você tem que nomear o Guido Palomba, que é uma pessoa imparcial, que é uma pessoa séria e um dos maiores nomes em psiquiatria forense. O Guido Palomba foi nomeado como psiquiatra forense, que ele é, pelo DHPP, para fazer a avaliação. E ele chegou à conclusão que ele sofria de uma encefalopatia hipóxica, que desenvolveu um delírio encapsulado no menino. Né? Toda a investigação foi feita junto com esses órgãos acompanhando, junto com o laudo médico-legal. Porque, veja bem, no laudo médico-legal, não é nossa função dizer se foi homicídio, suicídio ou acidente. Isso cabe ao delegado de polícia. Mas eu lhe dou toda a sustentação técnica para ele chegar à conclusão. E houve essa conclusão nos processos necroscópicos realizados. Né? E concluiu-se que o menino, que tinha uma perturbação, ele era doentinho, coitadinho. Ele tinha um problema psiquiátrico que o levou a cometer esses crimes. E que, segundo o Dr. Guido Palomba, ele não voltou para casa trazido por um pai de colega junto no carro, porque na hora ele se matou porque se arrependeu. Não, porque ele se sentiu sozinho. Porque ele chegava para todas as crianças, lá tem um depoimento das crianças com os pais. E menino, criança hoje de 13 anos, dá baile na gente, né? Eles são muito mais espertos, são muito mais vivos. E todo dia ele chegava, não, porque vou matar minha família, vou matar minha avó, porque nós vamos ser assassinos em série. E ele queria ser o assassino do Assassin's Creed. Ele tinha essa expectativa. E todo dia a molecada perguntava, e aí, você matou tua mãe, matou teu pai hoje? Naquele dia ele falou, não, matei minha família. Vamos fugir e ser assassinos, estou com um carro aí e tal. Ah, aqui você matou nada. Imagina. Ele se sentiu sozinho, não tinha mais quem cuidasse dele. Por quê? Ele tinha uma doença degenerativa, né?
pulmonar gravíssima, pancreática pela evolução da doença, e que a família, chegava alguém de fora, algum familiar ali falava, olha, coitadinho, ele vai morrer, tá na frente do moleque. Aí eu falo, pô, eu vou morrer mesmo? Será que eu vou morrer? Então isso, imagina numa pessoa que já tem uma encefalopatia hipóxica, desenvolvendo um delírio encapsulado. As circunstâncias levaram a isso. Então, todos ali são vítimas. A família foi vítima. Ali não tem culpado, só tem inocente. Foi uma tragédia horrível que aconteceu. Mas aconteceu. Perfeito, Nelson. Olha, vou falar uma coisa para você. Se a gente deixar aqui, vai a tarde inteira esse programa. Nós temos que ter um norte. Eu agradeço você ter essa liberdade e confiança na entrevista, né? Na presença dos participantes aqui da mesa e o público em geral que está assistindo. É um tema que sempre chama atenção, mas nós temos que continuar, Nelson. E eu quero, para encerrar o programa, precisamos falar sobre esse tema. Erro médico. Esse é um problema hoje que eu costumo dizer aqui nas aulas que a gente tem, inclusive para colegas médicos. Tudo hoje gira em torno dessa questão. Os conselhos normativos, o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, não deve estar dando conta da quantidade de denúncia que chega. Não é isso, Nelson? Olha, eu vi uma reportagem, se não me engano, foi na Folha de São Paulo, na UOL, em que os processos médicos no CFM aumentaram... Oi? Conselho Federal, Brasília. Isso, Brasília. Aumentaram 30%. Brasília. Só que, veja bem, Brasília é a segunda instância. Nós estamos falando de primeira e segunda instância. Primeira instância são nos estados. É o que ainda não virou recurso de alguma parte e não foi mandado para Brasília. Nossa Senhora. Imagina como estão aumentando os processos médicos dentro dos conselhos regionais de medicina. Porque, como você falou no começo, a medicina é profissão de meio ou profissão de fim? Ela é uma profissão de meio cujo fim depende da orientação do paciente. Concorda? Claro. Isso é medicina. Agora, fala-se em erro médico. Mesmo com esses problemas que nós estamos vendo e do universo da quantidade de médicos, porque nós temos sendo formados, no momento, cerca de 50 mil médicos por ano. Não é a quantidade de médicos. Nós temos menos médicos só, acho que do que a Índia, com uma população de 1 bilhão e 500 milhões ou 600, por aí. Nós temos só perdendo para eles. Nós temos uma população de 250 milhões aqui. Então somos em primeiro, então. Então, proporcionalmente, primeiro, a quantidade de médicos está melhorando a qualidade médica? Não. Não, ela está piorando. Se você for nos Estados Unidos, nós temos praticamente a mesma quantidade de médicos formados no século XIX do que está sendo formado agora. Com uma ou outra faculdade de medicina nova que abriu, um pouquinho mais de vaga, mas não é esse volume absurdo. Por quê? Nós temos as outras áreas muito bem formadas. Você tem um assistente médico, você tem o enfermeiro muito bem formado, você tem o socorrista. Então, você tem toda uma cadeia que pode desenvolver atividade até chegar no médico para poder desafogar isso. Então, você tem que ter as outras faculdades também com pessoas muito bem formadas. Reinaldo, vamos falar do erro, especialmente. É erro médico ou é da equipe multidisciplinar? É erro de equipe. Eu não acho Erro que de é... equipe. Erro E de vou equipe. mostrar para vocês o porquê.
você tem erro médico ou mau resultado? Você tem uma cirurgia plástica. Você faz mama. Eu já peguei perícia que eu tive que fazer em várias moças que entraram com processo contra alguns cirurgiões plásticos. Aí você faz a perícia. A pessoa tem queloide, a pessoa tem hipertrofia de cicatriz. Isso independe. O médico vai fazer uma avaliação, ele vai perguntar se ela tem cicatriz hipertrófica, tem algum queloide, etc. Não, doutor, nunca tive. Não tenho isso. Ela pode estar omitindo ou pode não saber nem o que é queloide. Mas ela quer fazer a cirurgia. Aí vai fazer a cirurgia, tem cicatriz hipertrófica, processo médico. Isso é um mau resultado, independe da vontade médica. Isso pode acontecer em várias cirurgias. Né? Tem procedimentos que são intercorrências devido ao ato médico, que pode não configurar erro médico. Está previsto na Isso está literatura. previsto. É. Por isso que a perícia médica, Reinaldo, tem que ser muito bem feita. Porque numa dessa, você destrói a vida de uma pessoa. Perfeitamente. Sabe? Você acaba com a vida da pessoa. E quando eu falo em erro multidisciplinar, o que você acha? O médico vem, preenche 2 ampolas de cloreto de potássio em um soro de 500 ml para correr em 8 horas. Está errado isso? Não está errado. Dentro do protocolo. Tendo o protocolo e a pessoa necessitando uma reposição de cloreto de potássio, você está dando. 2 ampolinhas, soro de 500, corre em 8 horas. Maravilha, não é o que preconiza a bibliografia médica no atual estágio da medicina? Tudo ok. Não tem o que falar. Aí vem o enfermeiro, que tem 30 pessoas para fazer soro. Ele está preparando aqui, chamam ele. Olha, eu não consigo acessar e fazer uma punção venosa aqui para colocar um soro. Você pode me ajudar? Porque esse enfermeiro é mais experiente. Ele é chamado, vai lá, punciona a veia e volta. O raciocínio dele ali apagou. Ele pega as 2 ampolas, põe na seringa e puff dentro da veia da pessoa. Pronto. Matou. É isso. Sonda nasogástrica em sonda enteral. Emboliza a pessoa com comida no coração. Pronto. Acabou. E dentre outras coisas que acontecem. Isso acontece muito. E aí? É o reflexo, ao meu ver, e temos debatido muito isso, Nelson, a questão do custo da equipe, a questão de suporte. Eu tenho conversado muito com alguns hospitais que eu tenho contato, porque eu sou coordenador médico de algumas e consultor médico de algumas empresas. Falei, vocês precisam melhorar o plano de saúde, é muito atestado, diminuir o absenteísmo, inclusive. E o que acontece, Nelson? Quando tem um evento traumático, eu falo, gente, investe nessa recuperação e atendimento. A coisa não anda. Qualquer condição. Isso tem que sair desse âmbito e ser discutido numa condição mais alta e séria, porque todos nós estamos sob risco de acontecer alguma coisa. Sim. Eu vou te falar, eu fiz uma perícia que eu peguei no IML, na Câmara Técnica, onde um enfermeiro estava matando pessoas dentro de uma UTI, num dos hospitais aí, Big Five. Estava matando a família, a pessoa lá dentro. Era um psicopata. Coisa de filme. Coisa de filme. Isso é coisa de filme. Era um psicopata, entendeu? Que, resumidamente, ele estava ali. No plantão dele, já tinham levantado que morria mais pessoas. Só que aí, veja bem, é o perfilamento. Eu tenho o perfil dele, eu tenho tudo, mas nem vou comentar agora, que eu fiz o levantamento e tal. Bom, ele chegou um dia no Ano Novo. Esse plantão aqui está muito cheio, preciso dar uma esvaziada. Nossa. A enfermeira-chefe já estava ali. Bom, ele entrou num box,
saiu e já entrou no outro, saiu e foi para o terceiro. A enfermeira foi atrás. No primeiro box, no soro fisiológico, trocado por Dersane. Dersane, ácido graxo essencial, embolia. Nossa. No outro, ele já tinha 2 ampolas de cloreto de potássio jogada no lixo com a seringa. A pessoa morreu e estava indo para o terceiro. Chamaram segurança, ele foi preso. Esse material foi recolhido, foi mandado para análise lá no IML. Eu fiz o meu parecer, ele está preso. Está preso. Para você ver que não é só o médico que coloca o seu órgão genital para fora e estupra uma mulher dentro de uma cirurgia, né? O anestesista. Sim, lembramos do caso. Você tem psicopata em todos os todo o níveis. lugar. E quais que são as profissões que têm mais psicopatas? Aquelas que lhes dão poder. Então são as profissões que lhes dão poder. Você pega aquele médico, o Chupetovski, que a gente chama, o Chipkevich, Sim. está preso até hoje. Por quê? Ele estuprava e abusava sexualmente de adolescentes. Sim. E que você sabe por que ele foi preso? Você lembra por que ele Eu foi não preso? lembro, não lembro. Por quê? Ele usava como modus operandi dormonide. Dormonide dá perda de memória anterógrada. Mas imagine uma criança que tem um problema psicológico, psiquiátrico, em que a mãe, desesperada, pega aquela criança, leva no maior nome em psiquiatria infantil, reconhecido internacionalmente que ele era, mas era um psicopata. A mãe colocava a criança nos braços dele, falava: toma meu filho, salva meu filho. Ele pegava a criança, levava lá para dentro, falava: olha, eu vou ficar sozinho com ele, porque ele se abre melhor comigo, dava um dormonide e aí abusava do jeito que você imaginava. Ele filmava tudo e num dia que ele foi viajar, deixou a chave com o pedreiro para arrumar alguma coisa que precisava reformar. As fitas acabaram sendo jogadas fora. Nossa. Acharam um monte de fita dentro da caçamba. A pessoa que viu achou aquilo asqueroso e levou na polícia. A polícia viu que aquilo parecia um consultório médico, levou para o CRM. A hora que ele aparece, é o Chipkevich aqui. Na época, ele não foi preso por estupro, abuso, nada. Ele foi preso por tráfico de droga, porque é inafiançável. Porque a quantidade de dormonide que ele tinha era incompatível e não tinha licença para isso. Configurou tráfico de droga. Você entendeu? Psicopata tem todas as profissões. Mas na área médica, ela é um risco. Na área da saúde, né, Nelson? A área da saúde como um todo. Como um todo. É uma loucura isso. A área médica é um risco você ter. Por isso que precisa ter uma decisão, porque você não sabe hoje quem que está te recebendo no hospital, Reinaldo. Eu entendo que você está colocando. Qual é a formação médica daquela pessoa? Hoje os alunos, e falo para vocês, não saiam da faculdade e vai pegar plantão em pronto-socorro. Isso é pedir para você rifar seu CRM, gente. Você não tem experiência. Termina a faculdade, entra naqueles grupinhos de plantão e fica trocando, vai dar num plantão no hospital, no outro, pega essas empresas aí que visam lucro, só lucro. Que visa só lucro, e você não tem uma formação, porque para você trabalhar num hospital, no primeiro mundo, para poder trabalhar ali sozinho, você tem que ter no mínimo 20 anos de experiência. Porque você está lá para salvar a vida, não é para prejudicar a vida. Eu já vi muita coisa acontecer, até comigo. Eu estava com uma dor inguinal, palpei, falei, isso aqui é uma hérnia aqui que eu estou do lado direito. Fui para o hospital, fez uma ultrassonografia.
Ah, não estou vendo hérnia nenhuma. Eu falei, mas eu estou palpando, tem uma hérnia aqui. Não tem hérnia. Não tem. Ai, meu Deus. Eu falei, vou fazer outro exame. Marquei, falei com o diretor, olha, vai fazer com aquele lá que é bom. Não, a tua hérnia não é do lado direito, é do lado esquerdo. Que isso. Aí fez um terceiro, não, ela é umbilical. Eu falei, Falei com o meu amigo cirurgião, fala até o nome dele aqui, o Américo. Américo, cirurgião resolve, né? Então vem cá, olha aqui. Do lado direito, vamos fazer. Olha, o erro foi ter feito a ultrassonografia, porque eu já perdia tempo, fez a hérnia ali por vídeo, lado direito. Meu Deus, né? Sabe? Então, o que está acontecendo, gente, na medicina? Tem pessoas maravilhosas, eu falo, é uma minoria. Mas o medo é que isso se torne uma maioria, Reinaldo. Eu quero dizer a você o seguinte, estamos encerrando o programa, eu quero fechar com o seguinte. Não é mais médico, não é abrir mais faculdade. É plano de carreira, respeito à enfermagem, melhorar as condições da enfermeira, do fisioterapeuta, do psicólogo. Não é possível ficar como está. Ou os gestores públicos entendem definitivamente isso, ou quem vai pagar não é a população, somos todos nós. De um jeito ou de outro, todo mundo está no balaio. Não é isso, Nelson? É a terminologia do seguinte. Você falou muito bem. Eu acho que a pior coisa que inventaram foi esse negócio de mais médicos. Desculpe, mas eu tenho uma visão crítica a respeito disso. Você não tem que colocar mais médicos, você tem que melhorar a formação do médico. Não é uma quantidade, mas é uma qualidade médica. É isso. Melhorar a condição dos outros profissionais agregados à equipe multidisciplinar. Melhorar o currículo do enfermeiro, do auxiliar, do fisioterapeuta, do nutricionista. Melhorar a condição de atendimento dessas pessoas. Né? O paramédico, a figura do paramédico, a figura do socorrista. Isso que é importante. E quando eu falo que na Itália você tem uma medicina que ela é socializada, ela não é socialista. Entendi. O termo é bem diferente, né? É bem diferente. Uma medicina socialista que é feita simplesmente para você ter uma massa de manobra e um controle, de uma medicina realmente socializada em benefício do cidadão. Entendi. Bom, Nelson, Júlia, Sara, vocês agora podem iniciar o encerramento do nosso bate-papo. Quero agradecer demais, Nelson. Eu vou encerrar daqui a pouco, mas eu quero deixar a Júlia e a Sara fazer suas impressões, questionar o nosso entrevistado. Que maravilha. Nelson, eu tenho a impressão que nós vamos ter que marcar uma outra, porque não é muita informação, né? E, Nelson, eu queria deixar um pedido aqui, antes de passar a palavra para a Júlia e para a Sara. Nós temos aí a liga com... A Sara me falou que está em torno de quase 40 pessoas, 30 e pouco. Eles têm muito interesse em acompanhar uma necrópsia, observar, aprendizagem, porque tem que ser com gente de qualidade, profissionais gabaritados como a sua equipe e tudo mais. Há essa possibilidade para nossos... Integrantes, ligantes? Como é que funciona isso? Deixa eu te falar uma coisa. Por que chama-se Instituto Médico Legal? Porque ele conta com equipes multidisciplinares, principalmente no IML Central, para você fazer as análises. O Instituto Médico Legal, ele tem uma diretoria, que é a diretoria de ensino, ciência e pesquisa. Então, veja bem, qual que é o IML que vocês têm mais próximo aí à região? Aqui nós temos o ML, mas o que São faz José. é São José do Rio Pardo, não, Mococa e... Que faz necrópsia. Mogi Guaçu. Que faz Mogi Guaçu e Mococa, me parece. Nós tentamos trazer o SVO aqui, Serviço de Verificação de Óbito. Eu trouxe o Paulo Salve, não sei se você conhece ele da Unicamp, e o pessoal de lá. Fizemos várias reuniões com... Agora, mas a coisa não avançou, eu não sei o que acontece, a questão burocrática, enfim, mas ainda não desistimos, não. Vamos aguardar aí o pleito, vamos ver o que fica. Olha só, até você falar do SVO e IML, porque o SVO,
as necrópsias são feitas por patologistas forenses. Sim. Onde você vai ter como causa básica de morte a morte natural. Sim. Se há alguma dúvida, se você encontra uma lesão interna que pode mostrar que foi feito através de um trauma, ou um suposto homicídio, etc., eles fecham e mandam para a gente para o IML. Ah, tá. Agora, no IML são médicos legistas. Então, eu acho que... Por que eu estou te perguntando se você tem IML aí? Que se faz necrópsia. Por quê? A faculdade, ela pode fazer um ofício, uma comunicação oficial ao Instituto Médico Legal, solicitando uma parceria para que seja levado aluno acompanhado de seu professor de medicina legal nas dependências do IML para acompanhar perícias médicas sendo realizadas. Por quê? Indo com o professor, com um grupo restrito, vamos supor, são 40. Então, cada dia, quando for, vamos em 8. Vai 8 num dia, vai 8 no outro, vai 8 no outro, etc. Para você não atrapalhar a rotina do Instituto Médico Legal. Entendi. Né? E aí, isso é perfeitamente plausível. Por quê? Eu estava dando aula na Unisa, e devido até a minha condição de saúde e tudo, eu pedi para sair de lá. Eu fiz a parceria junto com a Unisa. A Unisa hoje tem alunos que vão lá no IML acompanhar as aulas. Agora, é tudo feito através da avaliação da diretoria, mas eu não vejo problema nisso. Por quê? Os alunos do HC, eles vão lá no IML ter aula de medicina legal. Os alunos da Santa Casa, eles vão lá ter aula no IML Central também. Existem algumas faculdades que fizeram parceria e vão. Então, a faculdade, ela pode fazer uma parceria, comunicando através do diretor da Faculdade de Medicina, assinando, pedindo que seja feito isso. Ok. Uma boa dica. Aí, Camac. Aí, Sara. Dr. Nelson já deu a dica. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos costurar isso. Mas, Júlia, Sara, fique com a palavra. Quer começar, Sara? Pode ser a Júlia. Vai, Júlia. Tá bom. Então, como a gente já está terminando, né? Eu queria agradecer muito pela contribuição do Dr. Nelson no bate-papo de hoje. Dizer que contribuiu muito para o nosso aprendizado e até essa questão para o nosso futuro, né? O pensamento no nosso futuro. Então, realmente, essa questão que ele abordou agora, né? Não é se formar, já querer pegar plantão e já querer ganhar dinheiro diante disso, né? É pensar muito além disso e também nessa questão. Não adianta a gente ter 2 anos de formado e aí já ter uma cassação, porque o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Daí para frente. Foram tantos anos aí a gente se dedicando, estudando, né? Que aí acaba não adiantando nada. Então, contribuiu muito nessa questão, né? Desse pensamento. E, Dr. Nelson, o senhor abordou muito bem essa questão. Nossa, me deixou muito intrigada essa questão, né, das perícias que o senhor já fez, contou aqui um pouquinho para a gente, né, desse caso. E eu desejo muito sucesso para o senhor e já estou ansiosa para um próximo bate-papo, assim, para trazer mais detalhes, né, se puder, alguns outros casos também. E muito obrigada mesmo pela participação. Sara? É realmente isso que a Júlia falou, tudo que foi abordado aqui realmente foi mega importante para a gente pensar, né, do que vai fazer daqui em diante. Realmente as questões de erro médico, né, que eu acho que é um tema, assim, que é pouco abordado, mas que é mega importante para a gente. Essas aberturas de faculdade, que o Bíscaro em aula sempre deixou isso muito bem exposto para a gente, né, que está abrindo muita faculdade. Em quesito perícia também, a gente tem pouco contato. O que a gente tem contato é realmente com a Liga, porque a gente não tem aula sobre, mas de saber mais um pouquinho como que funciona, todas essas coisas. Então, assim, você pôs um caminho, assim, pra gente. E eu queria agradecer também por você estar aqui com a gente hoje. Foi mega importante mesmo. E é isso. Muito obrigada. Dr. Nelson, por favor. Dr. Nelson, por favor, suas impressões finais, fique à vontade e depois eu encerro. Eu acho
que todo esse trabalho que você está fazendo, ele é importantíssimo, porque você está criando verdadeiros médicos nessa faculdade, ajudando na formação médica, porque o aluno de medicina, ele tem que se espelhar no mestre, né? A nossa profissão médica, como eu disse, ela é arte e ciência. Sempre você tem o mestre e o discípulo. A medicina sempre foi assim, aonde o médico mais novo acompanha o médico mais velho e as informações são passadas. Por quê? Nós temos o nosso aprendizado dentro da medicina, né? Dos livros, da parte teórica, mas quando você for começar a trabalhar num hospital, você vai juntar isso com experiência médica. Eu já entrei em pronto-socorro, onde você sente o cheiro do paciente e você sabe se a bactéria é anaeróbica, se ela é aeróbica. Pelo olho que você olha para o paciente, hoje estão querendo colocar inteligência artificial para você ver a face da pessoa, para dizer a condição que ela está. Veja bem, ela pode simular. A inteligência artificial, ela vê o que ela é programada para ver. Ela não tem aquela condição subjetiva que a mente humana tem, de você colocar a mão no paciente, de você examinar, de você conversar com o paciente. Agora, não dá tempo, é corrido, etc. Então, que medicina que o país quer? Quem tem que fundar isso são vocês, eu já estou aposentado. Minha contribuição de 30 anos de medicina já foi feita. Agora vocês que têm que continuar. Para a condição de trabalho. E quanto custa uma vida? Qual que é o preço de uma vida? De uma pessoa que está ali, necessitando do teu trabalho, e você não tem o conhecimento técnico, você está ali no pronto-socorro, falta alguma coisa, segurança, e o risco a essa pessoa? A vida é muito cara, a vida é muito importante, nós temos que ser humanistas, e vocês têm que ter uma boa formação médica. Bons professores você já tem aí. Nelson, obrigado por suas palavras, você ter dedicado um tempo para bater um papo com o nosso pessoal aqui, com o público em geral. E quero me dirigir a todos agora, ao despedir do Nelson, da Júlia e da Sara, o seguinte: o Dr. Nelson Bruni estará conosco no dia 28 de setembro de 2024, um sábado, com a presença do Dr. Ângelo Vátimo, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o Dr. Samuel, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o presidente da OAB Regional, Dr. Gustavo Massari, todos eles com mais autoridades dentro do auditório, e o evento será transmitido gratuitamente online. Faça a inscrição no link que será ofertado e participe. Vários temas envolvendo a dinâmica processual, OAB, Associação Paulista de Medicina, CREMESP, e sociedade em geral. CIESP, Associação Comercial, todos estarão presentes nesse grande evento. Estamos já convidando você. Foi um prazer e até o próximo Agenda Médica.